gravação, deixa ele começar. Pronto, agora a gente já está gravando. Todo mundo que está aqui nessa videoconferência autorizou essa gravação e ela vai poder ser disponibilizada para todas as pessoas que assistiram, né? Foram convidadas também. As que não conseguiram estar aqui, mas fazem parte da turma e foram convidadas, vão ter acesso a esse vídeo depois. Obrigada, Rose, mais uma vez pelo convite. Obrigada, turma, por ter acatado o nome, né, sugerido por Rose. Eu sou Luciene Souza, sou professora doutora pela UFBA e professora adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana, e nessa universidade eu ministro uma disciplina, né, um componente curricular optativo que se chama EDU 925, Formação de Contadores de Histórias, Conta Comigo. E dessa disciplina nasceu o meu projeto de extensão, que é o Programa de Extensão Observatório de Contação de Histórias, eu vou falar um pouco sobre ele também, e nasceu o Grupo de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais, que desenvolve hoje uma pesquisa em rede, né, multicêntrica, inclusive em parceria com a professora Rosimeire Lapa, aí da UNEB, que se chama Cacimba de Histórias, Saberes, deixa eu ver se eu digo tudo direitinho, dos contadores de histórias, né, tradicionais do interior da Bahia. E aí a gente trabalha com esse universo desses mestres e mestras. Então, Rose começa falando da minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa se chama Emília que mora em cada um de nós, o professor contador de histórias, porque nessa pesquisa eu começo a pensar sobre ela quando ministro, né, várias oficinas de contação de histórias, e muita gente me procura no final da oficina e diz assim: poxa, professora, você conta tão bonito, mas o que você faz é dom, você tem o dom, eu não tenho o dom, então acho que eu não consigo contar assim. E isso me frustrava muito, porque eu ficava muitas horas trabalhando com as pessoas na perspectiva do Walter Benjamin, que diz que nós somos, sim, todos contadores de histórias, passamos o dia contando o que aconteceu com a gente, ou escutando o que aconteceu com o outro. Walter Benjamin diz que o ser humano é matéria de narrativa, e de repente as pessoas vêm no final das oficinas e me dizem: não, mas você conta porque você tem o dom, eu não tenho. Aquilo me angustiava muito, e aí eu comecei a me perguntar: será que tem um caminho metodológico para fazer com que esse contador de histórias venha para o lado de fora, saia, venha à tona, apareça na cena? E aí eu propus uma pesquisa-formação, né, dentro do currículo da UFBA. Minha orientadora abriu uma optativa para trabalhar com contação de histórias, e eu ministrei durante um semestre várias práticas que funcionaram como um caminho metodológico que me mostrou que somos, sim, todos contadores de histórias. Esse caminho metodológico perpassa por três grandes áreas, que são a memória de afetos, os modos de narrar e a estética da recepção literária. A memória de afetos é onde eu mexo com o desejo desse sujeito de querer ser um contador de histórias, então eu vou trabalhar muito com o sujeito do desejo, vou trabalhar muito com as questões de psicanálise, eu vou acionar nele a vontade de querer contar histórias, e aí tem caminhos diversos para a gente fazer isso, né? Eu experimentei muitos deles na UFBA, experimento outros tantos hoje na UFES. Depois a gente passa pelos modos de narrar, que são as técnicas teatrais, que é esse universo do corpo, da voz, do olho, né, de como é que a gente desenvolve isso para esse contador emocionar, para esse contador seduzir, para esse contador mexer com o outro, a ponto do outro ficar conectado com ele. E, por fim, a estética da recepção literária, que é quando a gente estuda as camadas do conto, porque o conto ele não é memorizado letra por letra, palavra por palavra, como está lá, um conto de tradição, pelo menos não. A gente conta e a gente entende de que lugar esse narrador fala, e a gente entende que emoção esse personagem quer passar, né? Que arquétipo ele traz. Tem um jeito de dizer, tem uma forma de organizar a palavra falada, e isso acontece quando a gente trabalha as camadas desse conto a partir da perspectiva da estética da recepção literária. E aí, de posse desse caminho metodológico, eu pude descobrir, sim, que a moçada tem um contador de histórias, pude só afirmar, né, reafirmar o que Benjamin já tinha dito, e que é preciso saber como é que a gente bota ele para fora, né? Nós somos labirintos, e como é que a gente descobre o fio de Ariadne para fazer esse sujeito chegar lá fora. Bom, isso foi em 2013, eu terminei a tese. Em 2014, eu levei essa experiência para a UFES, na forma de curso de extensão, e um semestre depois eu entendi que já podia virar disciplina optativa. Meu departamento me apoiou e a gente faz esse trabalho desde 2014. A gente está em 2020, são muitas pessoas formadas como contadores de histórias, cerca de 30 a 50 pessoas, porque tem semestre que a gente tem 2 turmas, 30 a 50 pessoas por semestre.
E essas pessoas são de áreas muito diversas e fazem de maneira plástica a arte de contar histórias acontecer no seu entorno de formas diversas. Então, eu tenho gente que é da música e é um contador de histórias que canta e que leva isso para a formação do musical, né, dos seus estudantes. Eu tenho gente que é professor, que está em sala de aula, eu tenho gente que está na área de saúde, eu tenho gente que é da psicologia. A turma é bem diversificada, eu não tenho só professores. Depois da tese, eu descobri que quanto mais a gente se mistura, maior é a nossa potência. Prova disso, eu acho que é esse curso de pós-graduação que vocês estão fazendo aqui, que faz com que a gente tenha pessoas de interesses diversos e de áreas de formações diversas, e quando essas pessoas se encontram, né, nesse universo, elas potencializam, né, a sua forma de aprender. Então, eu tenho misturado muito essa moçada, porque eu acredito na potência dessa aprendizagem em cima dessa mistura. Só que muita gente, quando sai da disciplina, quer muito continuar contando histórias, né? Essas pessoas não querem ir embora. Eu tô olhando, vira e mexe, eu olho para cá para ver se chegou mais alguém para eu dar o aceite da sala, viu, Rose? Certo. Então, quando eu tiro o olho de vocês, é muito para isso. Tem muita gente hoje que quando termina a disciplina, quando termina o componente, não quer ir embora, quer ficar. E aí, como eu mudo o mote todo semestre, né? Tem semestre que eu trabalho com mitologia dos orixás, tem semestre que eu trabalho com histórias indígenas, tem semestre que eu trabalho com contos para a primeira infância, tem semestre que eu trabalho com contos de esperança que curam, que estão ligados à área da psicologia. Cada semestre tem um mote diferente. Esse semestre a gente vai trabalhar com tecnologia, então como é contar história nas redes sociais. E aí, o que acontece? Muita gente não quer ir embora, quer ficar. E para atender a essa turma que quer se constituir contador de histórias profissionalmente, quer viver do seu ofício, quer se constituir artista mesmo dessa palavra oral, né, da narração oral. Aí nós temos o Observatório de Contação de Histórias, que é uma espécie de nível 2. A gente não trabalha mais no observatório com teoria, né? A gente não mexe mais com o tripé do contador de histórias, não mexe mais com memória de afetos, não mexe mais com estética da recepção literária, embora vira e mexe a gente lembre disso, retome essas coisas, mas a partir do observatório a gente escolhe um repertório e elabora esse repertório para ele ir para o palco. A disciplina de contação de histórias, ela tem um objetivo final, que é uma mostra performática. Quando a gente trabalha só com a minha turma culmina essa mostra performática no palco do CUCA, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte da gente. E quando a gente quando a gente trabalha com a turma de Maria Cláudia, que é a minha parceira, a gente culmina na escola, porque a gente faz uma sessão de contos, né? Essa mostra performática a gente faz na escola, então ela tem uma outra estética. Mas a gente trabalha com a performance para que esse estudante, seja de licenciatura ou de qualquer outra coisa, tenha uma preocupação estética com o som, com a luz, com o cenário, com o figurino, com o corpo dele na cena. A gente toma emprestado as competências do artista para que ele possa ser um contador de histórias ainda melhor, que vai atuar em sua sala de aula, que vai atuar no chão da fábrica, que vai atuar num consultório odontológico, que vai atuar em espaços diversos. Mas ele não entra mais inocente, ele entra com um senso estético e com uma ideia do que é necessário, né, porque não é a história sozinha, tem um monte de coisa ali no entorno da história que potencializa, que faz com que ela chegue aos ouvidos dos outros de uma maneira mais organizada, né, mais bonita de ser vista. Então, por isso que ela combina numa mostra performática. Mas, quando eles vêm para o observatório, a gente mantém esse objetivo, tá, da mostra performática, só que aí agora eles são mais profissionais. O grau, o rigor da cobrança em cima desse sujeito que fica no Observatório de Contação de Histórias, ele é maior. Então, a gente escolhe uma obra e a gente faz um trabalho de pesquisa aprofundado em torno dessa obra. O ano passado, a gente escolheu Aimó, do Reginaldo Prandi, que quem gosta dos estudos étnico-raciais deve conhecê-lo, né? O Reginaldo Prandi escreveu Mitologia dos Orixás, e ele faz um romance lindíssimo com o Aimó, e a gente reconta as histórias que aparecem nesse romance, os contos de tradição dos orixás que aparecem nesse romance, que são citados nesse romance. E a gente faz Aimó em Encontro com os Iabás. E a gente sempre faz, tem uma coisa também que é super importante para dizer para vocês, a gente nunca faz só, a gente sempre faz no coletivo, porque eu, contadora de histórias, não sei tudo. Eu posso saber muito sobre a arte de narrar, eu posso saber muito sobre
sobre a coisa da performance, mas eu não sei tudo do canto, né? Eu não sei tudo da voz cantada, da diferença da voz cantada para a voz falada, eu não sei tudo sobre a cena, eu não sei tudo sobre a luz, eu não sei tudo sobre uma série de questões. E aí eu busco parceiros que sabem um pouco mais. Agora, por exemplo, para ofertar a disciplina com foco na tecnologia, eu estou contando com o professor Bruno Westermann, que vai trabalhar um módulo de podcast para a meninada aprender a fazer o audiobook, e eu estou contando com o professor Jeff, que é um professor substituto da UNEB de Santo Antônio de Jesus, que vem fazer um módulo de edição de vídeo, para eles aprenderem a editar também. Então, sempre tem um outro professor colado comigo na oferta, né, na performance, naquilo que a gente vai fazer. Esse ano a gente está trabalhando com um livro, está pesquisando muito esse livro, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e nesse livro a gente trabalha muito sobre o universo feminino, sobre o sagrado feminino, sobre as camadas desses contos, sobre histórias que fazem intertextualidade com essas, sejam histórias de vida, sejam outras histórias de ficção, e a gente está em processo, acreditando que uma hora a gente vai conseguir voltar para o teatro, ou se a gente não conseguir voltar para o teatro, a gente vai conseguir uma forma, né, de fazer com que as histórias cheguem nos ouvidos das pessoas. Bom, eu não podia passar por essas experiências todas e não ter gente querendo pesquisar sobre isso. Então, dessas experiências de ensino e de extensão, nascem muitas pesquisas, né? Eu tenho pesquisas de TCC, por exemplo, tem uma menina de letras que está fazendo agora, o que se aprende sobre feminismo negro quando se escuta as histórias das Iabás. Aí ela faz uma pesquisa bibliográfica, né, com várias autoras negras que discutem feminismo negro, e ela viveu a experiência da mitologia dos orixás. Então ela traz um pouco da autobiografia dela e trança isso com a fundamentação teórica discutida por essas mulheres negras em seus livros. Eu aprendo muito com essa menina, porque eu posso até entender de feminismo, mas de feminismo negro eu não entendo tanto. Então é ela que me ensina, é a minha menina que me ensina. Eu tenho uma estudante de mestrado que aproveitou que a gente fez a IMO no ano passado e trabalhou com o mote da mitologia dos orixás também. Ela é uma professora de língua portuguesa que está fazendo Prof. Letras e queria saber como as práticas de oralidade podem ser desenvolvidas a partir das técnicas de contação de histórias, dos modos de narrar da contação de histórias. Então, ela fez a disciplina de contação para entender o caminho metodológico e ela fez uma adaptação para a pesquisa-formação da sala dela e experimentou com a mitologia dos orixás, que aparece lá em Aimó, as técnicas que os meninos precisavam aprender para contar aquelas histórias e desenvolveu práticas de oralidade com eles, e eles desenvolveram competências ligadas a esse universo da oralidade também. E aí ela está defendendo agora, dia 20, essa semana, acho que é depois de amanhã, a Luana Oliveira defende esse trabalho em torno dessa temática. Mas tem muitas e muitas outras mais. Agora mesmo, no Progel, que é o trabalho de literatura, né, que é o projeto de literatura, eu tenho a Lana Luna, que é uma estudante de mestrado desse programa, que está pesquisando dentro do Cacimba de Histórias. Acho que eu vou ter que falar do Cacimba primeiro, Rose. Dentro do Cacimba de Histórias, o que a gente estuda? A gente vai atrás dos velhos, a gente vai atrás dos griots, dos mestres e mestras que contam histórias ainda na soleira da porta, que contam histórias ainda em noite de lua. Essas pessoas, esses narradores tradicionais, que o Benjamin disse em seu livro que não existiam mais, e que a gente está andando na contramão e está dizendo, não, esses narradores estão mais vivos que nunca. Então a gente vai atrás deles. A gente vai atrás dos velhos que estão nas casas de axé, a gente vai atrás dos velhos que estão nas comunidades quilombolas, a gente vai atrás dos velhos que estão nas comunidades indígenas, que estão dentro dos grupos de samba de roda e que estão também na casa de alguém, né? Então, o avô de alguém, a madrinha, a tia, a professora aposentada. A gente vai atrás dessas pessoas porque a gente acredita que elas têm muitas histórias para contar, desde as suas histórias de vida até os seus repertórios de conto de tradição. E o Cacimba de Histórias, primeiro, espera a disciplina de educação, de contação de histórias acontecer. Na disciplina de contação de histórias, eu tenho um conteúdo que é memória de afetos,
e eu peço aos meus estudantes para irem atrás dos seus griots. Eu pergunto quem foi que lhe contou história, quem foi a primeira pessoa que lhe contou histórias, e eles vão atrás dessas pessoas, e quando eles voltam com um áudio dessas histórias, e eu escuto esses áudios, e aí eu localizo quem são esses griots, eu consigo descobrir quem é contador de histórias tradicional a partir da escuta desses áudios, e aí eu chamo o meu bolsista, e o meu bolsista vai atrás dessas pessoas, com a ajuda do meu estudante da disciplina, para saber onde é que eles estão e se é possível gravar uma entrevista com eles. E eles gravam uma entrevista onde eles captam a história de vida desse velho, né, e eles captam também o repertório que ainda está na memória deles e que eles querem contar para a gente. E eles trazem isso e a gente vai sistematizar esse material num site. A gente vai transcrever os contos para todo mundo ter acesso a esses contos e, finalmente, os contos tradicionais do Brasil entrarem na nossa sala de aula, entrarem nas nossas escolas, entrarem nas nossas casas para a gente contar Branca de Neve e Cinderela, mas contar também os contos tradicionais do Brasil, que são nossos e são importantes. E a gente vai também imortalizar essas pessoas por meio dessas entrevistas que são gravadas, e a gente vai editar esses vídeos e colocar no site que o mundo inteiro vai poder acessar e vai saber quem eles são e onde eles estão. A ideia é que os saberes da universidade, né, os saberes institucionais, dialoguem com esses saberes da comunidade, que a gente aprenda que existe saber do lado de fora da universidade e que haja um intercâmbio entre essas duas formas, né, de saber. E eu tenho uma estudante que está no mestrado de literatura e ela fez um recorte dentro do Cacimba de Histórias e ela está estudando a vida e obra de Vovó Cici, que é uma tradicionalista africana que a gente tem aí em Salvador, né, que conta histórias lindíssimas na Fundação Pierre Verger. A Lana trabalhou com a Vovó Cici, então ela tem um trânsito na fundação e uma relação de afeto, né, com essa griot, e a gente vai conseguir fazer um trabalho de registro dessa história de vida e também dos contos que ela tem, né, para trazer para nós. Mas existem também outras pesquisas em outros âmbitos, né? A gente teve aqui na UFBA, com a minha orientadora, a professora Meire Arapiraca, o trabalho da Luciene Mota, que é a minha xará. A Luciene foi minha estudante, né, minha aluna na UFES, nos 2 últimos anos de curso, e ela fez um projeto de estágio onde ela queria saber se a escrita dos meninos em língua portuguesa, né, ela fez letras, que é a minha área, se a escrita dos meninos avançava ou não depois que eles escutavam histórias. Então, ela fez uma proposta de produção de histórias com eles no início de tudo, os meninos tiveram um desenho, digamos assim, né, uma imagem dessas histórias. E aí ela voltou, aí ela fez toda a oficina, todas as oficinas, e quando foi no final de tudo, ela pediu a mesma produção e os meninos avançaram nessa produção porque escutaram histórias. E aí a Lúcia se apaixonou por esse universo e resolveu que ela ia, assim, daquele momento em diante, trabalhar com esse objeto de estudos que é a contação de histórias, e no mestrado ela fez um recorte, ela escolheu um recorte da minha tese, né? A minha tese, no capítulo 1, fala sobre os legados que a contação de histórias deixa para nós, né? Então, a mulher como contadora de histórias, os indígenas, os africanos, a herança portuguesa, a herança do Brasil rural, a herança das 1001 Noites de Sherazade. Eu fui fazendo um passeio por legados que constituíram essa grande rede de contadores de histórias que a gente tem no Brasil hoje. E aí a Lu pegou um recorte, a Luciene Mota pegou um recorte que é esse universo da mulher como contadora de histórias, e ela fez um trabalho sobre isso, e ela perguntou o que é que se aprende quando se escuta uma mulher contando histórias. Achei isso tão lindo. E aí ela foi beber numa teoria escrita por mulheres contadoras de histórias, e ela entrevistou mulheres contadoras de histórias. E aí ela foi tirando de maneira, em matéria de educação, né? Pensando no conceito de aprendizagem, o que é que se aprende quando se escuta uma mulher narrando. Mas tem muitas, muitas, muitas outras mais. Eu vou projetar a tela, Rose, que eu estou falando um tempão sem os meninos terem nenhum suporte. Eu vou abrir aqui uma tela para eles poderem... Pesquisas na área de contação. Vamos lá. Aqui. Eu não vou ler o que está escrito, mas eu vou falar, né? E aí vocês vão tendo uma ideia. Tá, então, o primeiro trabalho é esse, Mulheres que Educam, Experiências de Contadoras de Histórias, que é o trabalho da Luciene Mota, que eu já falei para vocês, acabei de falar dele para vocês.
O outro trabalho é um trabalho da Keu Apoema, que eu gosto muito, e que deu nome ao livro da gente, Contação de História Seguindo o Curso de Suas Águas, que é o trabalho de mestrado dela, que fala um pouco sobre a experiência que a gente viveu na UFBA com o curso de especialização, e esse curso tinha um componente curricular optativo, né, também, optativo não, tinha um componente curricular que era a formação de contadores de histórias, e aí ela trabalhou um pouco sobre essa arte na sala de aula. Mas aquele, diferente de mim, que trabalhei com narrador contemporâneo, que é esse contador de histórias que nem vocês, que está aqui numa sala de aula se formando para se constituir contador de histórias, aqui eu trabalhou com o conto como um peregrino. Como esse conto conseguiu atravessar o tempo e se manter vivo na boca de narradores tradicionais, que são esses que a gente está procurando hoje, a gente está dizendo que está vivo e a gente vai mostrar no Cacimba de Histórias. Então, o trabalho de mestrado da Keu é esse. E o trabalho de doutorado dela, que ela acabou de terminar agora em fevereiro, que para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, é como se guarda o sagrado. Ela trabalhou com as casas sagradas do Timor-Leste. No Timor-Leste, né, eles acabaram de sair de anos de guerra e de colônia, né, há mais ou menos 20 anos. Não tem tanto tempo que eles saíram desse contexto. Final da década de 90. Eles estão se constituindo como nação ainda. E uma das coisas que o invasor fez foi destruir os templos sagrados. É comum que isso aconteça, né? Em contextos de guerra, você vê como eles destroem a língua, eles não querem que a gente fale a língua, eles não querem que a gente cultue os nossos deuses, façam as nossas orações, eles querem sempre que a gente siga o que é deles, né? O colonizador, o invasor, pensa assim. E aí eles destruíram as casas sagradas, mas a despeito de tudo, foi possível guardar. E aí que eu vai estudar um pouco sobre isso, como eles conseguiram guardar, quem virou a casa sagrada, né? Uma pessoa virou a casa sagrada, um objeto virou a casa sagrada, um pedaço de uma casa, um chão de uma casa, tudo isso foi virando esse templo, foi virando esse espaço guardião, para que as histórias não se perdessem, para que a tradição daquele lugar não se perdesse. Então ela trabalha com esse objeto. Mas além do trabalho da Keu, eu tenho também o trabalho da Fabiana Rubira, que, nossa senhora, é uma menina da USP maravilhosa, é um trabalho extremamente sensível. A Fabiana é ligada a esse universo mais da escuta sensível, né? É isso que ela trabalha. No mestrado, ela trabalhou com contar e ouvir histórias, um diálogo de coração para coração, acordando imagens. Então, ela trabalhou, ela fez um estudo na dissertação de mestrado dela, de como um contador de histórias mexe com a emoção do outro, a ponto desse outro querer acolher essa história e levar essa história adiante para outra pessoa, que por sua vez também é tocado. Como é que essa rede, né, de contaminação, no bom sentido, acontece e a gente vai sentindo o desejo de levar adiante, né? Como é que essa escuta sensível se abre e a gente vai sentindo o desejo de levar isso adiante. Mas ela fez também, em 2015, a tese de doutorado dela, e a Fabiana dança, né? Ela mexe com dança circular, ela mexe com esse universo xamânico, ela mexe com esse universo mais místico, e aí ela trabalhou com Dançando com o Minotauro nas Noites, narração de histórias e formação humana. E aí ela foi para esse universo do como é, a partir do mito do Minotauro, né, a partir da história do Minotauro, a partir dessa ideia do fio de Ariadne, que a gente puxa e faz esse contador vir para o lado de fora, vir dançar com as histórias. Ela trabalhou a questão da formação humana. Como contador de histórias mexe com a formação humana. Porque a gente não trabalha só a formação do leitor, a gente trabalha a formação do leitor, mas a gente não está só a reboque da formação do leitor. A formação do leitor é uma das muitas coisas que a gente faz. A gente tem outros propósitos também, como contadores de histórias, a formação humana é uma delas, sem necessariamente chegar no livro, pela palavra, né, pela história de vida, ou pelo mito que a gente vai trazendo, pela ficção. Então, a Fabiana fez esse trabalho. A Aline Kantia é outra menina que eu adoro, é uma narradora de Minas Gerais, fez o FMG, e na tese de doutorado dela, ela trabalha com educador-narrador, uma trajetória pela palavra e pela escuta. E ela trabalha com o conceito de educador popular.
Ela não trabalha com educador, doutor, que nem eu e Rose, ou que nem vocês que estão aqui, né, que passaram por uma formação, que fizeram uma universidade. Ela trabalha com aquela pessoa que não necessariamente fala o português que a norma culta exige, né, ou que essa norma mais refinada existe, mas que ensina muito, muito e muito. Então, quem são esses narradores populares, aliás, esses educadores populares, onde eles estão e como as histórias são usadas para educar, né, na palavra desse contador. E a Aline fez uma coisa bonita, que foi ter na mesa dela doutores avaliando o trabalho dela, mas ter na mesa também um educador popular avaliando o trabalho da Aline. Achei isso de uma grandeza imensa, de dizer assim, universidade não é só gente que sabe não, tem muita gente fora daqui que tem uma sabedoria imensa e que pode, sim, estar dividindo o espaço conosco, né? E, mas não existem só as teses, só as dissertações, porque o conhecimento não está só aí em matéria de pesquisa, né? Teve muita coisa que eu li que alimentou meu trabalho, e que eu agradeço aos contadores de histórias por terem escrito esse material. Então, eu tenho aí a Gislaine Matos e a Regina Machado, que são duas escritoras muito boas, né, muito respeitadas, e que serviram de base assim, para o trabalho que eu desenvolvi. A Giz escreveu um livro que se chama A Palavra do Contador de Histórias, que fala de como o contador de histórias seduz, de como ele emociona, de como ele faz a gente questionar, de como ele educa pela sua palavra, que serviu muito para a minha tese. E a Regina Machado tem um livro chamado Acordais, que é lindíssimo também, passou por uma reformulação, vou ficar devendo o nome novo do livro. A arte da palavra e da escuta. A arte da palavra e a arte da escuta, né? A arte da palavra e da escuta, que meu Deus do céu, é outra coisa que a gente lê e que a gente ganha profundidade para reverberar nas nossas escritas. Além delas, tem o Ampatebá, que tem um capítulo que se chama Tradição Viva, que está numa coletânea da Unesco, que é um tradicionalista africano e que reverbera para nós também até hoje, né? A gente bebe da fonte deles. E o Ampatebá faz um capítulo só falando da palavra viva, especificamente dessa palavra que está na África, e que não precisa necessariamente do objeto livro, e que vai passando de boca em boca, e que vai chegando nos nossos ouvidos, e vai se mantendo viva até hoje. E aí eu tenho a Maria de Lourdes Patrini, que fala sobre a reinvenção do conto, eu adoro esse livro também, que é um livro que fala de como o conto, como a figura do contador de histórias, ou a narração oral voltou com muita força de um tempo para cá, né? Da década de 80 para cá. Na verdade, o movimento começa no eixo Rio-São Paulo já na década de 70, ali com a Marina Colasanti, com o Ezequiel, com Rose, me lembra o nome do marido da Marina Colasanti, que é outro lindo que eu adoro. A gente lê muito ele também, mas vou lembrando até o final. Eles começam esse movimento, ainda muito ligado à formação do leitor. A Gislaine Matos, nessa época, né, início da década de 80, está na França, e nos cafés franceses, né, tinha uma mulher do Oriente Médio, uma Sherazade novamente, tá vendo? Que vinha e que fazia Afonso Romano de Santana. Isso, Afonso Romano de Santana. Década de 70, ali, Ezequiel, Afonso Romano de Santana, Marina Colasanti, começando um movimento dessa narração poética, dessa narração com preocupação com estética, lá atrás, tá? Década de 80, Gislaine Matos, fora do Brasil, na França, escutando nos cafés franceses, essa narradora, essa Sherazade, que vai fazer sessão de contos e que fomenta outros sujeitos a narrar os contos de seus países. Essas pessoas voltam para os seus países e fomentam esse movimento em seus países. Então, quando a Giz retorna, ela retorna muito com esse propósito, e vai fazer de Minas um grande centro de narração, a partir do trabalho que ela desenvolve como psicóloga também. A narração de Giz não começa pela escola, começa pela empresa, começa no fórum. Ela faz um trabalho com os juízes, os advogados, com as pessoas, dia de sexta-feira, quando eles saem da última sessão do fórum, então tem uma roda de contação acontecendo ali, naquele espaço. E aí ela forma muita gente, essas pessoas formam dentro de suas empresas, mas o movimento vai ganhando vida e forma e vai atingindo outras tantas áreas.
A gente tem o ProLê, que é o Programa de Formação de Leitores, que a Biblioteca do Rio de Janeiro promove e que reúne gente do Brasil inteiro, e essas pessoas formam outras tantas pessoas. Eu sou, inclusive, cria do ProLê. A gente tem o SESC, né, com a Gilca Girardello, em Santa Catarina, com muita gente forte também na região do Rio Grande do Sul. O Grupo Morandubetá, que é um grupo que transita entre SESC, porque se apresenta artisticamente, e universidades, porque é formada por Eliane Yunes, Benita Prieto, Lúcia Fidalgo, Celso Sisto, que são todos ligados a universidades. Enfim, a gente tem um movimento grande nesse país formando contadores de histórias, tá? E esse movimento vai sendo narrado por esse livro da Reinvenção do Conto também, da Maria de Lourdes Patrini. Agora, no capítulo 2 da minha tese, eu faço essa linha histórica para vocês entenderem, e eu tranço isso com a história de vida de 5 contadores de histórias que estavam nesses lugares. Aí eles é que me contam o que estavam fazendo e como as coisas aconteceram. Eu tenho Paul Zumthor, que é um clássico, que é assim, o grande pai de tudo isso aí. A gente não pode falar de nada assim. É o Bakhtin da oralidade, né? Dos estudos das poéticas orais, é o Paul Zumthor. Da performance. Isso, e ele fala muito da poesia oral, né? Das poéticas orais. Então, eu vou beber nele também para estruturar a tese. O Walter Benjamin, com um clássico que é o narrador. Eu abro o trabalho da gente aqui hoje falando dele. Não se pode não falar de Benjamin quando a gente fala de narração oral. Eu bebi muito do Larossa, porque ele fala do educar pelo sensível, e eu falo muito de escuta sensível. Eu não conheço um contador de histórias que não mexa com essa coisa do ouvir, né, do escutar, que é tão importante quanto narrar bem. Eu li muito o trabalho do Sisto, Textos e Pretextos da Arte de Narrar. Ele faz um contraponto bonito com a contação de histórias e a formação do leitor. É um livro denso, é um livro muito bem escrito, muito bem feito. Eu li muita coisa da Cleo Busato, porque a Cleo trabalha com o universo da tecnologia, que é um universo que me é muito caro, e ela tem muitos livros também que versam sobre a contação de histórias, e eu achei uma pesquisa que se chama Na Captura da Voz, as edições da narrativa oral no Brasil, que foi uma pesquisa que salvou minha vida. Ela está em PDF, né? Eu não achei esse livro para comprar, e é uma pesquisa profunda que acha os contadores de histórias das obras literárias brasileiras. Foi onde eu descobri meu Brasil rural de contadores de histórias, e que fala em cada livro de literatura onde estão os contadores de histórias, mas que vai beber também no universo da Grécia Antiga, que vai beber no universo africano, que vai beber no universo indígena. É um livro lindíssimo, posso compartilhá-lo com vocês, e que vale a pena a leitura também. Então, aqui está um pouco do desenho, né, do que seria essa... Veja aí uma permissão que estão pedindo, e me perguntaram também se você disponibiliza os slides. Claro, mando tudo para a Rose. Deixa eu beber só uma aguinha. Então, já permiti, viu, a entrada? Joia, deve estar entrando. Então, é isso. Esses livros também sustentam, né, as pesquisas, sustentam as teorias que a gente desenvolve em nossos artigos, em nossas propostas de trabalho, em nossos possíveis projetos de mestrado, de doutorado. Eles são a base do que eu uso hoje para desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver com os meus alunos. Então, eu acho que é isso, Rose. Acho que eu fiz um apanhadão, assim, geral, né, desde a minha pesquisa até as pesquisas que dialogam comigo, como meus orientandos, e as pesquisas que dialogam comigo em que eu estive na banca, ou que eu acompanhei de perto, porque li para alimentar outros tantos trabalhos, e mais essa leva de livros que eu pontuei aí eu acho que a gente abre agora, para os meninos perguntarem o que eles quiserem. O que é que você acha? Acho ótimo. E aproveito para dizer também que eu oriento algumas pesquisas também com relação à contação de história. Eu tenho uma pesquisa agora em andamento, que já foi feita a qualificação, que vai caminhar aí para a defesa, que é contando história para bebês, para crianças entre 1 e 2 aninhos, e como elas reagem a essas histórias. Quebrando esses paradigmas de o que é para criança pequena, o que é para criança maior. Ela trabalha com histórias narrativas, as mesmas que ela usa para outras crianças maiores. Tem também uma pesquisa que está em andamento, que é alinhado com Cacimba,
né, que uma das minhas orientandas, ela vai fazer uma pesquisa com um pessoal de um grupo, de uma região quilombola, não, como é que chama, de uma comunidade quilombola, e como quem são ali os contadores de histórias, e como eles se constituem enquanto professores contadores de histórias, os professores que tem ali naquela região que contam histórias e são professores. Fora também, né, a pesquisa que eu fiz no pós-doc, que gerou o curso que eu elaborei melhor, né, o curso de contação de história, que eu faço lá na graduação, e também essa disciplina, né, que essa disciplina, ela nasce com essa ideia de abrir, né, a possibilidade de pesquisadores da área de contação de história a movimentarem mais, né, pensarem melhor a contação de história do ponto de vista epistemológico, né, criando uma episteme da contação de história, né, ok? Mas Lourdes tem uma pergunta aí, diga, Lourdes. Diz, Lourdes. Ligue o seu microfone. Antes da pergunta, Lilian está aí pedindo permissão para entrar. Não está aparecendo aqui para mim. Não. Será que ela está tentando... Lilian já entrou. Já entrou. Beleza. Entrou agora. Tem um tempão que ela está tentando. Já baixou algumas coisas aí. Ufa! Ufa! Bem-vinda, Lilian. Obrigada. Luciene, algumas perguntas. Eu tenho 3 perguntas. Mande. A primeira, quem tem dificuldade de memorizar texto, consegue ser um contador de histórias? Consegue, sim, ser um contador de histórias, porque a atividade não é feita, você não guarda a história para você memorizando palavra por palavra que está naquele texto. Você aprende o esqueleto da história, você aprende o enredo dela. E o enredo a gente sabe contar. A gente sabe contar que tem uma menina que saiu de casa para levar uns doces para a avó que estava doente, e a mãe orientou que ela não fosse pela floresta porque tinha um lobo por lá, e que ela fosse direto para a casa da avó, mas ela esquece da recomendação da mãe e acaba indo pela floresta, onde ela encontra o lobo e não reconhece, e acaba contando a ele para onde ela está indo, e ele se adianta, vai para a casa da avó, engole essa avó e espera por ela. E quando ela chega, ela pensa que ele é a avó, e por pouco ela não é devorada por ele, porque um caçador chega e acaba salvando-a daquele momento fatídico. Isso é um enredo de uma história super conhecida, né? Então, isso você sabe contar. Quando a gente aprende bem o enredo, a gente toma emprestado de nossas emoções e das nossas próprias histórias, as coisas que a gente viveu. E contando aquilo que a gente viveu, vai ficar mais fácil para a gente memorizar. A gente conta as imagens que a gente enxerga na nossa cabeça, e não o texto que está necessariamente escrito no papel. Do texto eu só preciso do enredo. Agora, se eu vou dizer que a menina usava um chapéu vermelho bonito, eu vou me lembrar do meu chapéu que eu uso no show da canastra, e que tem um cacho de flores que fica aqui do meu lado esquerdo. Vem um chapéu na minha mente, vem um chapéu na minha cabeça, né? Então, esses detalhes que eu vou dando e que eu vou trazendo riqueza, eu vou trazendo do meu universo e das emoções que eu vivi, das experiências que eu vivi. Aí fica mais fácil, porque você conta do seu lugar. Quando você conta da sua memória, das coisas que você vivenciou, não tem como você não saber contar bem aquela história, tá? Deixa eu só complementar. Uma vez nós fizemos um curso, até eu e Luciene, com Gislaine Matos, e ela disse uma coisa que eu achou fantástica, assim, que resume essa sua pergunta. A história não pode estar na sua cabeça, tem que estar no seu coração. Ela diz assim, que ela nasce das suas entranhas, né? Ali ela é gestada, e você sabe que isso é até uma coisa muito inteligente, que não sei se vocês sabem, mas nós temos neurônios não só no cérebro, mas também no estômago. Uhum. O estômago é aquele que mostra as emoções mais claramente, antes, inclusive, que o coração, né? Então, ela nasce ali das entranhas, vem subindo e toma o calor
que vem dos nossos pulmões, né? E na força da pulsação do coração, ele vem para a boca. Então, a história não pode nascer da cabeça, da memória, não é uma questão de memória. Eu mesma tenho uma péssima memória, esqueço de tudo, olha uma coisa, esqueço nomes, e vocês já viram, assim, até em aula, eu falei, gente, como é mesmo nome, eu esqueço e tal. Mas uma história, eu não guardo na memória, eu guardo, no coração, né? Então, quando a gente sabe como é que funciona a narrativa, qualquer narrativa que a gente conte, a gente não se perde, porque a gente sabe que precisa ter aquele momento, depois aquele outro momento, depois aquele outro momento, entendeu? E aí uma coisa vai puxando outra. Né? Então, a questão do bom contador não é aquele que tem uma boa memória, mas aquele que tem a história nascida de suas entranhas. Seria a memória do afeto que a Luciene traz no começo. Sim, sem dúvida. Que é como ela diz, né? A gente vai trazendo para a narrativa as nossas lembranças. O contar é um contar-se. E aí, quando a gente vai contando aquela história, a gente vai vivenciando coisas que nós já vivenciamos, tanto na vida real, quanto nas histórias que nós já lemos, várias tantas, né? Ou assistimos nos jornais, ou vemos nas novelas, etc. E aquelas impressões vão enriquecendo a obra literária, né? Enquanto a gente vai dizendo ela. Lourdes, não é você que escolhe a história que vai contar, é a história que te escolhe. É então, sempre a história que escolhe. Você escuta alguém contando uma coisa e você gosta tanto daquilo que você diz, meu Deus, eu tenho que contar isso também. E essa história passa a fazer parte do seu repertório. Aí, quando você é convidada para contar uma história em algum lugar, você sente qual é a que precisa sair, qual é a que precisa vir para a boca. Então, o processo não ô professor, eu vou fazer uma aula sobre pinguim, me arruma aí uma história de pinguim. Não é assim que funciona. As histórias me escolhem. Tem um banco de histórias que eu gosto muito, que eu quero contar, e que chegaram pelo afeto na minha memória. Eu gosto delas. E aí, quando eu estou numa situação em que eu preciso lançar a mão de uma delas, eu já tenho lá meu repertório. Eu só puxo e digo, é essa aqui agora. Por isso que você não vai sofrer para memorizar, nem se preocupe. Eu tenho esse encantamento pelos contadores de história, né? Eu acho lindo. Eu acho que eu tenho esse desejozinho, mas que ainda não está muito bem elaborado. Ainda não estava. Na semana passada, a gente estava discutindo sobre interpretação e autoria, né? E aí, pensando na dinâmica de discussão desse texto, a gente elaborou trazer uma literatura para começar a discutir eles, e a gente pensou no Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. E conseguimos um vídeo, como nossas aulas são pelo Zap, né? A gente pensou num vídeo, procuramos um vídeo, só tinham vídeos muito longos. Eu fiz, vou contar, vou recontar a história e vou resumir, eu disse para as meninas. Aí eu peguei o texto e falei, mas esse pedaço é tão legal, tem que falar, esse pedaço também é tão legal, tem que falar. E no final eu acabei contando a mesma história do vídeo que a gente tinha porque eu não queria descartar nada do texto que estava lá escrito no Reizinho Mandão. Aí me vem a segunda pergunta. Ler é contar história? Não. Ler é ler. Contar é contar. O que é que diferencia ler de contar? Se eu conto histórias, eu posso usar a voz, né, de uma maneira mais entonada, eu posso usar a voz com melodiosidade, eu posso usar a voz dando cadência ao personagem, mas eu posso fazer isso lendo também. Então, não está no jogo de voz. Quando eu leio, eu posso ficar em pé e fazer o corpo daquele personagem acontecer? Sim, assim como eu posso fazer quando eu estou narrando. Mas tem uma coisa que eu só faço quando eu não estou olhando para o livro, que é olhar para o meu ouvinte. O olhar é o que conecta o contador de histórias com o seu público. E o público, né, o ouvinte, a história e o contador é uma trindade indissociável. Você narra porque alguém te escuta, e esse narrador, e esse ouvinte te escutando e te olhando, empurra o barco da história para longe, ou diz que é hora de você aportar.
Esse ouvinte é o vento que sopra o barco, a história é o barco, e o contador de histórias está no leme desse barco. Quem diz isso não sou eu, é a Gislaine Matos. E quando a gente está contando, a gente todo ouvidos. Quando a gente está escutando uma história, você é todo ouvidos. Seu corpo está inteiro com aquela experiência. E você que está narrando, você está conectado pelo olho. É por isso que quando a gente narra no teatro, a gente não perde a terceira parede. Não pode ficar com a plateia escura. A plateia tem que ficar clara, porque eu tenho que ver o olho do meu ouvinte. É o olho dele que vai dizer, Luciene, tá bom, desacelera. É o olho dele que vai dizer, tá tão bom, continua, não para não. Então, a grande diferença é esse campo de escuta que é conectado por esse olho. Então, contar histórias e ler histórias são duas competências importantíssimas e a gente precisa fazer as duas coisas em nossas salas de aula, na beira da cama para os nossos filhos, para os amigos queridos, para o namorado, para todo mundo que está no nosso entorno. Agora, elas são duas coisas diferentes, na minha opinião, e sustentada pelo que diz a Gislaine Matos, num capítulo desse seu livro, chamado A Palavra do Contador de Histórias, onde ela diferencia esses dois campos e trata deles com muito respeito e com muita importância. Eu costumo dizer que existe o ledor e o contador, né? Que, concordando com tudo isso que você falou, são duas coisas muito importantes, mas a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é ser o ledor, outra coisa é o contador. Por tudo isso que o Luciene já falou. E eu trabalho, Mary, com a educação infantil, né? Eu trabalho com a educação infantil, é muito comum nas práticas leitoras da educação infantil que se conte a história com o livro. Eu estou com... A professora, em geral, está É importante as duas coisas. É importante as duas coisas. Uhum. Porque a gente tem a mania de pedagogizar tudo, e na escola a gente pedagogiza também a literatura no sentido de que só vale o que está escrito. Mas a oralidade é tão importante quanto. E isso eu falo respaldado, inclusive, nos documentos legais que dizem a contação de história é importante na sala de aula para as crianças, em todas as idades. Eu já orientei trabalho de contação de história no ensino médio. A oralidade, ela vai morrendo dentro da escola, a gente vai calando nossos alunos por conta dessa ideia de que tem que ser só ler, ler, ler. É por isso que eu separo o que é leitura do que é o universo do diálogo com o texto. E invento essa palavra que é o enleituramento. Porque no Brasil, leitura está sempre associado à alfabetização, está sempre associado à letrinha. E a gente precisa ler o texto auditivo também. A gente precisa ler o olho do contador de história. A gente não ensina isso para os nossos alunos. Então, é importante também ler para eles, para que eles saibam a importância desse objeto que é o livro. Mas a oralidade, ela é tão importante quanto a leitura, e ela é posta muito de lado na escola. Então, nunca diga que é o mais importante. É tão importante quanto, como é importante também botar as crianças para escrever, mesmo que elas não dominem o código, que Emília Ferreira fala das garratuchas. É importante aquele processo também. E a oralidade, ela é sempre subjugada, botada para o último canto. Não, ela é importante também. Não, às vezes, eu percebo que os professores, de um modo geral, elas substituem mesmo a leitura pela contação, mas estão ali presas no livro como se fosse a leitura daquele código. Mas, na verdade, ela está contando a história da maneira que ela conhece, da maneira que ela gosta, destacando os aspectos daquela história que ela mais gosta, e sem estar fixada no texto escrito do livro que está ali com ela naquele momento. Né? Então, na verdade, ela conta a história, ela não lê a história, ela não lê o livro. Que é uma esquizofrenia, né? Ela podia fazer livre do livro e depois voltar e fazer com o livro e ter os dois formatos. Porque o livro é importante também, porque tem um comportamento leitor, né, ali. Quando você está com o livro aberto aqui, você passa a sua página da direita para a esquerda, tem um comportamento leitor ali que esse sujeito também precisa desenvolver, essa criança também precisa desenvolver.
Então, ela pode fazer uma coisa separadinha da outra, não precisa fingir que está lendo, que está contando. Meu filho, ele tem autismo, então, às vezes ele é muito literal nas coisas, eu preciso diferenciar muito com ele o que é ler e o que é contar. Porque se eu estiver lendo e eu fugir de uma frase daquele texto, ele vai me regular, ele vai dizer, não é assim que é no texto. Quando eu conto para ele, ele já não me regula quando eu estou contando, porque ele sabe que eu posso ali trazer outros elementos. Mas se eu leio e eu fujo do que está escrito, ele já levantou no teatro uma certa vez e disse, ei, nessa história não tem isso aí não, né? Ei, nessa história não tem isso aí não. Então, para ele isso é muito... Minha terceira pergunta e última, tá? Vai. Não, nunca faça a última pergunta. Daqui a pouco vocês me futucam mais. Qual é? A gente ouve falar muito em contador de história e mediador de leitura. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Entre o contador de história e o mediador de leitura? Existe essa diferença? Existe, sim. Eu acho que a minha resposta já te ajuda a pensar um pouco nessa... A minha resposta anterior te ajuda a pensar um pouco nessas coisas, sim, né? Se você for olhar a leitura na perspectiva da leitura de mundo, você vai dizer que escutar uma história é leitura, como você vai dizer que assistir um filme é leitura fílmica, né? Tem leitura nesse universo todo. Agora, durante muito tempo, a computação de histórias foi usada como um elemento para mediação de leitura, para fazer com que o sujeito chegue no livro. Então, eu conto Helena, e no final eu digo que essa história está no livro do Aramis Ribeiro Costa, da editora Ática, que está lá na estante. Corram para lá para pegar. Então, eu posso dizer que a contação de histórias ela é um recurso para a mediação da leitura? Sim, eu posso dizer isso, porque elas dialogam, elas são um grande campo de interseção. Ó, eu tenho aqui a contação de histórias, eu tenho aqui a leitura. Em determinado momento, elas se encontram. Que encontro é esse? É o encontro dessa mediação de leitura. Eu narro para levar o sujeito ao livro. Agora, o mediador de leitura, ele faz mais coisas. Ele não necessariamente é obrigado a contar uma história, né, a fazer a contação sem o livro. Ele pode fazer o tempo inteiro com um objeto, um livro em mãos. Ele pode fazer em libras. Ele pode fazer com o áudio. Ele pode fazer aqui pela tela, né? Ele pode fazer de formas diversas. O contador de histórias pode fazer também de maneiras diferenciadas e não necessariamente querer levar ninguém para o livro, mas querer fazer você voltar para casa e ligar para sua avó, para dizer, ô vó, estou com saudade de você, obrigada por tudo que você representa em minha vida. Ele pode servir para acalentar os seus dias de pandemia e de quarentena, sem diálogo com o outro e sem saber que tipo de esperança a gente pode alimentar para os próximos dias. Ele pode querer fazer outras tantas coisas, que não necessariamente levar você para a estante do livro, entendeu? Uhum. Então, o mediador de leitura é diferente do contador de histórias. Ele tem funções e competências diversas, assim como o contador de histórias também tem suas outras funções. Mas eles podem dialogar, eles podem estar no mesmo espaço-tempo. Eu posso ser hoje uma contadora de histórias que é também uma mediadora de leitura? Posso. Tá? Rosa, se quiser complementar. Eu sempre digo que são 3 posições que nós temos aí. O contador, o ledor e o mediador de leitura. Uma mesma pessoa pode fazer as 3 coisas. Acho que, por exemplo, em sala de aula, como eu venho muito na pegada da contação de história para a sala de aula, né? O professor precisa ser essas 3 coisas. Agora, ele tem que ter noção de que ele está sendo... que ele está sendo um contador, e depois ele é um ledor, e depois ele é um mediador de leitura, para não confundir as coisas. E reforço tudo que Luciene falou. É importante ler a história para o aluno, é importante ler, é importante pegar o livro e ler ali o que está e mostrar, e com todos os recursos que podem ser usados. A maioria dos recursos que você usa para a contação de história, também você pode usar para ler a história. É importante olhar no olho e contar uma história da boca para o ouvido
do olho para o olho é importante também. É importante falar da história, de como você pode viajar naquele texto, e como aquele texto lhe faz viajar, e viajar para onde também é importante, que é o mediador de leitura, né? Entre outras coisas. Então, é importante a gente saber esses 3 lugares, mais para a gente entender onde nós estamos circulando, do que para separá-los como se fossem coisas, estanques diferentes e inacessíveis. Mas para a gente saber em cada um, o que a gente está fazendo em cada uma das coisas, né? Para não dizer que está fazendo uma coisa fazendo outra. E deixando morrer certas coisas que são importantes, por exemplo, né? O campo da oralidade, que a gente não pode deixar morrer, o campo da leitura, das estratégias e procedimentos de leitura, e o campo mesmo, que é a do diálogo com o texto, que vem muito mais com o mediador do que com os outros 2, que são, do meu ponto de vista, mais para o deleite, né? Para o prazer, para a fruição. Obrigada, meninas. Além de Lourdes, alguém quer questionar mais alguma coisa? Aqui não tem nenhum inscrito, mas... a palavra está aberta. Franqueada. Só é clicar na tela de vocês e liberar o microfone. Inclusive, porque nesse componente, a previsão, a avaliação final é a produção de um artigo. E eu tenho a expectativa de que esse artigo ele esteja ligado à contação de histórias, né? Por conta da leitura, pode ser a leitura, a contação de história, leitura e contação de história, até fazendo uma diferenciação entre essas coisas, pensando em como essa leitura, porque é uma outra situação também que eu abordo, de como esse processo de contação de história, ele leva você a pensar quem você é, que é a subjetividade, a questão do ethos, que vamos pensar no próximo encontro, e também da questão que agora está bem latente, que é a questão terapêutica das histórias, né? Que eu venho tratando no projeto O que a UNEB tem para contar, que é deixar fluir, né? A história, a gente parar o momento de dar para si um momento só seu, que o momento de contação de história é um momento que a gente dá para a gente, né? Quem conta é terapeutizado, é cuidado e também cuida de quem ouve. Então, é uma troca muito bonita, né? A gente, quando conta uma história, contar a história é um processo de doação. A gente doa para alguém algo que é nosso. História me encantou, e eu dou essa história que me encanta para te encantar, né? Então, por isso que é tão importante esse encontro com Luciene, falando sobre as pesquisas na área de contação de histórias, para vocês verem que há várias vertentes, tem vários caminhos a se seguir, né? E para vocês ir escolhendo aí o de vocês, o que lhe toca mais, o que lhe mexe mais com o pesquisador que há em você. Enquanto as meninas se organizam aí, Rosa, eu estou lembrando da tese de Tony Edison, que também é uma tese lindíssima. É um menino do teatro, está na Federal de Alagoas, não lembro se é um Instituto Federal ou se é a Universidade Federal, mas eu sei que é uma instituição de ensino superior dessas federais, e o Tony trabalha com o conceito de griot, que eu gosto muito, muito, muito. Ele vai beber na experiência da residência artística que ele fez em Burkina Faso, onde ele conhece o Sotiagui, que é um tradicionalista africano que conta a história de uma família de contadores de histórias. É uma família que vive desse ofício, que vai passando de pai para filho, e eles rodam o mundo narrando. E aí ele fala das práticas, né, da coisa do tempo, da memorização, que para você aprender uma história, é preciso ter tempo para ela. Quando você estuda As Mil e Uma Noites, a ficha cai em relação a isso. Quando você conta uma história, um pedacinho da história, elas são uma parte, mas se você for olhar, aquela história tem vários personagens que tem um mundo de outras tantas histórias para eles terem chegado até ali. Então, ele vai estudando um pouco sobre
esse tempo que a gente precisa ter de escuta para ser um bom contador de histórias, para aprender a contar histórias. Porque quando você senta e você ouve um narrador, ele te conta um pedaço, um recorte. Aí você precisa de mais tempo para ele te contar outra parte, e de mais tempo para ele... Aí você vai juntando as coisas e vai entendendo esse universo todo. Muito linda a tese de Tony também. É outra indicação. Posso passar para você passa para os meninos que estão aqui comigo, viu? Quero sim, que a gente amplia. Rosa, eu acho que eles não têm mais pergunta, não. Não, o povo se quietou aí. Eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar vocês trabalhando, né? Eu saio daqui, mas deixo a do computador ligada e deixo fechado, né, o som. Na hora que vocês estiverem se despedindo, eu só fecho a gravação e encaminho. Você quer que eu feche a gravação agora? Ou você quer que... Não, eu prefiro que feche agora, porque aí depois eu pego essa parte e tá, mando... que é teórica, mais pronto. Entendeu? E vocês ficam aí na conversa. Tá, joia, que aí a gente termina aqui. E a gente agradece muitíssimo